Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós vamos dar sequência à nossa saga de conversas sobre paternidade presente. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu acho que esse tema da paternidade presente é tão importante que ele se tornou pauta frequente nossa, né? Pauta permanente, né? A gente vai estar sempre falando sobre paternidade presente. Hoje nós vamos conversar com o Luciano Ramos. O Luciano Ramos, ele é consultor em masculinidades e paternidades, gênero e saúde do homem, né? E, além disso, ele tem uma carreira extensa nessa área. Ele é gestor de programas e projetos sociais há 10 anos. Atualmente é consultor do Instituto Promundo. Ele é consultor sênior em capacitação e gestão de programas e projetos do Instituto Promundo também. E o Luciano, atualmente, ele está escrevendo um livro infantil, olha só que legal, um livro infantil sobre masculinidades e paternidades negras, olha só que bacana, hein? Livro infantil sobre masculinidades e paternidades negras em parceria com a editora Caqui, né? E o mais importante, ele é pai da Laura, que é uma menina preta de 2 meses, né? Então, vou convidar aqui o nosso irmão Luciano para entrar ao vivo com a gente, trocar uma ideia sobre paternidade presente. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, pode mandar por aqui nos comentários, tá bom? A gente responde, a gente aborda as questões que você tiver para trazer aqui ao vivo. Dani Griot, bom dia, irmã, seja bem-vinda. Nosso irmão Luciano já está chegando. Luciano está com a gente. Está chegando aqui o irmão. E essa live vai ser sábado no YouTube. Bom dia, irmão. Bom dia, tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite do coletivo Pais Pretos Presentes. É uma honra para a gente ter a sua presença, porque esse tema da paternidade presente é um tema, como eu estava falando, permanente, né? A gente vai estar constantemente falando sobre ele. Inclusive, amanhã a gente vai estar falando com o Leandro Melquiades também, que ele produz bonecas negras junto com a Jaciana, lá no Era Uma Vez o Mundo. Então é incrível essa atuação de diversos homens nessa área, buscando o empoderamento das crianças pretas. E aí eu estava vendo que você tem até um livro infantil em produção, ou seja, essa conversa tem muita coisa boa para trazer à tona. Eu queria que você se apresentasse inicialmente para as pessoas que não conhecem ainda a sua pessoa e o seu trabalho, e aí a gente dá sequência. Perfeito, tá bom. Então, eu sou Luciano, né? Luciano França Ramos, mas que utilizo Luciano Ramos em geral, né? Sou historiador de formação, né? Tenho especialização em políticas públicas para infância e adolescência, e venho trabalhando há mais de uma década, né? Na área social. E aí eu sempre brinco que quando a gente é picado pelo mosquito da área social, a gente fica nele, a gente não sai dele mais, porque se torna parte da gente, né? Eu acho que trabalhar na área social também é perceber que é missão, né? Eu venho da periferia de Duque de Caxias, né? Vivi quase 3 décadas em Duque de Caxias. Hoje moro na zona norte do Rio de Janeiro, né? E sempre entendi que a potência do meu trabalho também estava em olhar para o processo histórico de onde eu vim e de me associar aos meus, né? Eu sempre digo isso, assim, eu acho que quando um homem ou uma mulher preta
alcança um novo espaço, ele ou ela tem por dever dar a mão a quem está onde ele ou ela estava, e puxar e trazer junto, né? E acho que isso precisa também ser missão, né? Nossa, enquanto homens e mulheres pretos e pretas. E aí, assim, depois fui trabalhar na área social, fiquei na área social. A minha área de trabalho inicialmente era convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, por meio de uma ONG onde eu trabalhei anteriormente, que era a Associação Brasileira Terra dos Homens. E depois que trabalhei na Terra dos Homens, parei um pouco. Depois de quase 9 anos na Terra dos Homens, parei um pouco. Fui fazer outros trabalhos na área social, trabalhar com planejamento estratégico de ONGs, trabalhar com consultoria em gestão de ONGs. E, em seguida, o Promundo me convidou para poder fazer um trabalho específico. E aí eu segui trabalhando no Promundo e hoje atuo no Promundo mais diretamente através das capacitações, né, e também fazendo a coordenação de alguns programas e projetos dentro da organização. Só para poder situar rapidamente, o Promundo é uma organização que trabalha com masculinidades. O tema do Promundo é masculinidades para o alcance da equidade de gênero, né? Ou seja, a gente trabalha com os homens para que os homens entendam que esse modelo de masculinidade ele é totalmente prejudicial para eles e para as pessoas com as quais eles convivem, e aí, a partir disso, a gente começa a elaborar processos de mudança, né? A partir do momento em que esse homem se vê afetado, né, ele também começa a mudar o entorno dele, né? E isso qualifica, ressignifica as relações que ele estabelece. Ou seja, tem muita coisa que vai mudando aí nesse caminho à medida em que esse modelo de masculinidade ele é ressignificado. E aí eu tô vendo que a Thaís acabou de entrar agora. Quem fez, na verdade, essa primeira ponte com o Pais Pretos Presentes foi a Thaísa, porque eu fiz uma live com a Thaísa na semana passada, eu creio. E aí, depois dessa live, a Thaísa, em algum momento, me mandou um, um, um link de algo que vocês tinham acabado de fazer. E aí eu achei super interessante, fui na página de vocês, porque eu falei, gente, tem tudo a ver com aquilo que eu faço, porque eu trabalho com o tema de paternidades e masculinidades negras, então, assim, acho que a gente tem que se encontrar, acho que a gente tem que se conectar, porque isso vai ser potente demais, sabe? E aí a gente começou a conversar e logo veio a generosidade de vocês de me convidarem para participar de uma live. É importantíssimo, é o que você acabou de falar. Essa troca entre nós é fundamental. Eu acredito que o aquilombamento é a chave para mim. Eu acho que Uhum. não tem mais, não tenho dúvidas, né? Pelo menos a minha história de evolução enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, amigo, filho, enfim, sempre se deu através da troca, especialmente da troca com outros homens negros, né? E também com as mulheres, porque tem uma questão interessante que você levantou, uma fala sua que eu até anotei aqui para a gente comentar, que modelos de masculinidade modelos de masculinidade que a gente tem vigente na sociedade é prejudicial para o homem. E é interessante que eu via grupos, especialmente de feministas, dizendo que a gente se beneficia do machismo. Então, por isso que a gente não quer desconstruir esse machismo, porque ele coloca a gente numa posição de destaque, no topo da pirâmide. E eu ficava pensando, caramba, eu não me vejo assim, eu não me vejo como no topo de nada, eu não me vejo podendo nada. Eu vejo, inclusive, que isso me agride. Mas, sei lá, né? Deve ser coisa da minha cabeça, porque a mulherada em massa está dizendo que eu me beneficio disso e que isso é bom para mim e que por isso não é meu interesse me desfazer desse machismo. Então, vou esperar para ver se surge uma outra narrativa. E foi o que aconteceu. Eu conheci mulheres
que fazem parte do mulherismo africano, né, no ciclo mulherista, em que a abordagem era totalmente outra. Elas diziam que é, esse machismo, primeiro que não nos cabe, que ele é fruto da branquitude, é algo de uma linha europeia, e que não serve ao homem negro, e que esse papel de masculinidade desse homem que é provedor, chega, resolve, faz e acontece, também não nos serve, porque em África a visão não é essa, a visão é de coletividade. Então, Uhum. pela primeira vez eu me senti acolhido, né, por pessoas, especialmente mulheres, que olhavam a minha posição e entendiam que havia ali uma angústia. E aí, cara, dali pra frente eu só fui cavando mais e mais essa coisa do mulherismo. Conheci pessoas incríveis como a Asan Jerry, que já fez uma live com a gente. A Catilce Ribeiro fez uma live incrível sobre paternidade, sobre o olhar africano. Ontem, Uhum. conversamos ontem com o professor O Renato Renato, né? Nogueira, que é professor de filosofia, né? E ele colocou a mesma coisa também, que pelo viés africano é outra ideia, não tem nada disso de homem no topo, a gente está junto, a coisa é no coletivo. Então, quando você fala que esse modelo de masculinidade é prejudicial para o homem, o que que você quer dizer exatamente? Prejudicial como? Do que você está falando? Então, eu acho que assim, tem várias coisas nisso que você abordou agora e que acho que é importante a gente olhar para elas, né? Acho que para esse modelo ocidental que a gente tem, né, esse modelo de masculinidade, ele também é um lugar de privilégio, né, para o homem, né? Ele é um lugar confortável também, porque ele é um lugar de poder, né? Só que aí eu super entendo quando você traz essa questão de eu nunca me encontrei nesse lugar, porque com todo o histórico de África que a gente tem, que está posto em nós e que se manifesta em nós em algum momento da nossa história, porque aos poucos ele vai se manifestando ao longo da vida, mas chega um momento em que isso grita dentro de nós, né? Isso de alguma forma esbarra nesse modelo de masculinidade que a gente tem, que é um modelo de masculinidade ocidental, que é do poder, do exercício forte da hierarquia, né? Do poder que chega à violência, né? Porque é assim que a masculinidade ela se desenvolve, né? Eu sou mais forte que você, eu posso mais do que você, você é submissa às minhas vontades, né? Isso dentro das relações, e aí quando isso não ocorre, eu sou violento, né? Esse é o modelo que a gente vivencia. Porém, enquanto homem preto, né, enquanto um homem preto que busca se relacionar com as suas raízes, a gente vai percebendo que esse modelo muitas vezes não nos cabe mesmo. Ele não é nosso. Ele não é nosso, né? E isso grita, né, em nós em muitos momentos. Isso é latente em nós em alguns momentos. Mas voltando para o que eu tinha dito anteriormente, né, esse modelo de masculinidades ele afeta diretamente ao homem, né? E aí ele afeta também a quem se relaciona e a quem convive com ele, uma vez em que esse homem não acessa, né? A gente tem, então, pensando em como esse homem se organiza, ele não acessa, ele não foi feito para errar, né? Esse é um ponto, né? Homem não pode errar. Né? Ele precisa acertar porque ele precisa ser o provedor. Isso está posto. Né? Se a gente olha para o conjunto de virtudes da virilidade, né, do que está posto, ele não pode errar. Né? Uma das virtudes da virilidade é prover, acertar, né? De alguma forma proteger a família com a qual ele se relaciona, né? A qual ele faz parte, a mulher a qual ele se relaciona diretamente. Né? Esse homem não pode sentir dor, né? A gente também foi feito para isso, o homem não pode sentir dor, ele não pode sofrer de forma nenhuma, chorar muito menos, né? Dentro dessa sociedade, o homem não foi feito para chorar, né? Ele não pode demonstrar as suas emoções, né? Então, assim,
tudo isso faz com que esse homem sofra demais, né? Porque se a gente olha para os índices de suicídio, a maior vítima, em geral, são os homens, né? As maiores vítimas são os homens. No índice de depressão também são os homens, e se esses homens fossem aos espaços de saúde, esses índices seriam ainda maiores, porque isso seria diagnosticado, né? E em geral não é diagnosticado, é só assim, o fulano não está bem, deixa o fulano lá no canto dele que ele não está bem, né? E aí isso tudo vai fazendo com que esse homem, em algum momento, manifeste um modelo de masculinidade extrema. Inclusive porque eu não gosto de usar o termo masculinidade tóxica, sabe? Eu acho que masculinidade tóxica leva para algo que é biológico, né? E se é biológico, eu não consigo transformar apenas a partir daquilo que é um processo de reeducação, né? Precisaria de uma inserção biológica, né? E não, a gente está falando de um processo que é cultural, né? A gente está falando de um processo que é aprendido, né? A gente está falando de um processo que é educacional, porque a gente aprende isso, né? A gente aprende a exercer esse tipo de masculinidade na escola, na rua, em casa, né? Em vários lugares pelos quais a gente passa. Então, assim, como é que esse homem preto que é afetado por esse modelo de educação ocidental, né, dentro da sociedade onde a gente está vivendo, com todas essas intervenções, com todos esses atravessamentos, né, onde ele aprende que ele tem que ser viril, onde ele aprende que ele tem que ser o machão, onde ele aprende que ele tem que ser superior, né, sobretudo superior às mulheres, superior aos gays, superior às lésbicas, superior a toda e qualquer manifestação de sexualidade que seja diferente da sua, né? Como é que esse homem preto, que em algum momento, né, também se manifesta nele toda essa africanidade, né? Porque isso se manifesta em nós, independente do momento, isso se manifesta em nós. Como é que ele se relaciona com isso tudo? Né? Como é que ele age frente a isso tudo? Né? Porque também há um outro ponto específico para a gente pensar, que é a interseccionalidade. Né? Porque, assim, dentro dessa cadeia toda, o nosso lugar também não é o lugar de poder, porque frente aos homens brancos, a gente é posto o tempo todo num processo inferior. Então, assim, como é que a gente lida com tudo isso? Eu acho que é muita coisa para esse caldeirão, e desculpa estar trazendo muita coisa para esse caldeirão, mas eu acho que é necessário que a gente traga tudo isso à tona, porque isso constitui a nossa masculinidade, que vai, de alguma forma, desaguar na nossa paternidade, sabe? Isso deságua na nossa paternidade, de vários jeitos, né? A gente não tem referência paterna, né, no Ocidente. Até porque a gente não foi trazido para cá para procriar, para paternar. A gente não foi trazido para isso, né? Então, assim, tudo isso chega em algum momento e se depara com as nossas questões internas. E aí a gente vai tentando lidar com tudo isso ao mesmo passo em que a gente está num corre desesperador, né? Perfeito, exatamente. E a dúvida central, né, que eu acho que, resumindo, né, que a gente mais recebe dos pais que chegam angustiados, dos homens que chegam, porque o cara é acusado, né, de violento, de agressivo, de perigoso, mas na verdade a maioria está mesmo com medo, está ansioso, está sem saber como externar todas essas questões, esses conflitos, né? Porque ao mesmo tempo que ele é visto como perigoso, ele próprio não se vê capaz de sequer oferecer perigo, já que ele não se vê nem com essa capacidade, né? Então, a dúvida que surge, né, pelo que a gente recebe muito, é como fazer esse caminho, né, da autodescoberta, né? Como que você entende o seu lugar aqui na sociedade brasileira enquanto homem negro? Existe
um texto, um livro, um curso, um filme, para o cara poder se situar para entender o que está acontecendo, né? Você, eu percebo que fez uma trajetória. Eu falei que a minha foi com as Irmãs Mulheristas. Mas tem alguma direção que a gente pode dar a esse homem que procura gente angustiado? Então, eu tenho acreditado muito, muito, muito. Primeiro, eu queria trazer um termo que você trouxe anteriormente e que eu adorei, porque ele fala muito forte em mim nos últimos tempos, sobretudo, que é o aquilombamento, né? Eu acho que a gente precisa se aquilombar. Eu acho que a gente precisa se aquilombar. Eu acho que o aquilombamento, ele é o, o processo de fortalecimento para a gente conseguir conviver diariamente nesse modelo de sociedade que a gente está, que a gente, neste momento, está frequentando. E eu digo frequentar mesmo, porque eu não acho que a gente esteja atuando nesse modelo de sociedade. Não acho, assim. Acho que a gente está frequentando esse modelo de sociedade, né? E para frequentar esse modelo de sociedade é necessário se aquilombar, né? Acho que esse é o ponto principal. Eu me lembro que eu estava dando, a gente do Promundo tem um projeto chamado Global Grace, né, que trabalha a arte, trabalha a masculinidade por meio da arte, né? E aí eu estava conversando com a galera do Passinho, era uma sexta-feira de carnaval, logo depois que o carnaval, logo depois da quarta-feira de cinzas, né? E aí a galera do Passinho trazia várias questões e a gente estava discutindo sobre masculinidades negras, assim, tava um encontro extremamente potente. E aí, em um determinado momento, uma menina vira e pergunta assim: então, qual é o caminho? O que que a gente faz agora? Né? E aí eu disse para ela: olha, o caminho é o caminho que os nossos ancestrais faziam, é se aquilombar, é, é a gente voltar de onde a gente não saiu, né? Só que agora é fazer esse movimento, mas o movimento social, sabe? É fazer esse movimento como um movimento pulsante, importante, né? Mas assim, um movimento de troca, sabe? Porque eu acho que também a gente acabou indo para um lugar muito de detentores do saber, né? E a gente que é pessoas pretas e que nunca teve isso, também acabou em alguns momentos importando isso de uma sociedade branca e que faz muita questão de fazer isso o tempo todo. Mas é de ouvir os mais velhos, de trocar com os mais novos, é de perguntar aos mais velhos, e ali a gente ir se fortalecendo dentro desse processo. Eu acho que esse é um caminho importante, sabe? De se aquilombar mesmo, né? Eu tava lembrando disso outro dia, fazendo uma analogia com uma coisa muito interessante, assim, porque nesse momento de quarentena, minha mãe tem passado um tempo aqui em casa, e isso tem sido maravilhoso para mim, né? Porque a gente está trocando mais. Eu estava numa vida muito enlouquecida de a cada hora estar num lugar diferente, etc, etc, e não poder estabelecer essas relações importantes. E aí minha mãe vira, e a gente estava no almoço de domingo, e o almoço saindo meio tarde ali, e aí eu pensando, gente, isso é um movimento, isso é um movimento de aquilombamento, porque o almoço está saindo mais tarde e a gente está conversando sobre as histórias, as nossas histórias. A gente está aqui tomando uma cerveja, conversando sobre as nossas histórias, pensando, falando, rindo, e assim, esse lugar é nosso, sabe? Esse lugar é nosso, porque a gente faz isso para no dia seguinte ter força e ir para a batalha, ir para a luta, né? Porque é isso que nos fortalece dentro daquilo que a gente acredita. Mas eu acho, ainda volto a dizer, irmão, eu acho que o caminho ele é a gente conseguir construir grupos, sabe? Fazer grupos. Eu acho que a gente tem que estar mais nos espaços periféricos, que são onde os nossos irmãos estão.
né, de realizar grupos. Eu sempre digo, né, que nos grupos que a gente faz sobre paternidade com homens, né, os homens falam para a gente. Eu nunca tinha parado para conversar sobre isso. Eu estou na terceira paternidade e nunca tinha parado para conversar sobre isso. Eu nunca tinha parado para falar os medos que eu tenho de ser pai, né? E a gente sabe que nós, enquanto homens pretos, temos que criar um repertório ainda muito maior para poder educar os nossos filhos. Porque quando o nosso filho chega em casa dizendo que sofreu um racismo na escola, e isso nos atravessa a alma, porque atravessa a alma, como é que você faz para dizer para o seu filho, vai lá, volta lá amanhã e bate naquela criança? Sabe? Então, assim, que repertório a gente tem para a gente poder lidar com isso? O que nos é dado enquanto repertório para poder lidar com isso? Que não faça com que aquele nosso filho ou a nossa filha bata naquela criança e entre no estereótipo de menino preto violento. Né? Porque não se olha o histórico, não se olha o que aconteceu antes, mas olha-se para o menino preto porque ele precisa ser culpabilizado, ele precisa ser responsabilizado. Então, assim, tem inúmeros elementos por trás disso. E você sabe que isso foi um dos motivos que me fez escrever esse livro infantil, porque é de dar repertório para que os pais pretos consigam falar sobre racismo com os filhos de uma forma muito lúdica e fazer com que esses meninos fiquem empoderados para ir para a escola, para ir para os espaços de socialização e lidar com isso, sabe? Para que, de novo, não nos apontem os dedos. Porque quando você é um menino preto, com os dedos todos apontados para você, a gente começa ali o nosso processo de depressão. A gente começa ali o nosso processo de exclusão. Né? Então, como é que a gente lida com isso e como é que a gente vivencia isso? Eu acho que o lugar principal é esse, se aquilombar, né? E criar também aquilombamentos onde crianças pretas se encontrem, onde crianças pretas se empoderem juntas, onde crianças pretas estabeleçam conexões, sabe? Eu acho que esse é um lugar também importante para gente chegar e avançar. Perfeito. Teve uma peça muito interessante, se não me engano, no ano passado, chamada Oboró, Masculinidades Oboró. Negras. E tinha um Uhum. personagem que eu me identifiquei muito nele, que era um cara que cursou economia, se não me engano, e aí, à medida que ele subia na sociedade, ele ia se afastando da Uhum. origem dele e dos iguais, né? E Uhum. eu cresci na Baixada Fluminense, né, em Mesquita, a minha mãe mora lá, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Porque eu fiz inglês, depois eu fiz faculdade de letras, e aí me mudei, vim morar aqui em Jacarepaguá, enfim. Aí outro dia eu fui visitá-la e quando eu ia chegando na casa dela, eu via meus amigos da época de infância e era como se eu estivesse vendo pessoas assim desconhecidas, né? Porque ao longo dos anos a gente foi se Uhum. afastando, perdendo o elo e hoje eu não conheço mais essas pessoas, né? Eu não mantive esse elo por diversas questões. Uma delas, inclusive, isso da questão do modelo de masculinidade, né? Porque eu lembro que lá a masculinidade era você engravidar uma menina, né? Se você não Uhum. tem filho, você não é homem, pô. Como é que tu é homem se você não tá transando com ninguém, né? E eu tava, É. nessa época eu tava ainda, eu acho que eu tava na oitava série ainda, quando a galera já tava com esse papo de que tinha que transar, tinha que pegar, acontecer. E eu morria, Uhum. cara, de engravidar alguém, ter que sair da escola para trabalhar, para bancar meu filho. Então, já naquela época, eu comecei a dar uma afastada da galera, porque o modelo de masculinidade lá era ou transar, ou usar drogas, né, desafiar o sistema, ou você ir para o crime, que também é uma forma de desafiar o sistema, né? Uhum. Eu percebi ali que não ia dar para ficar com aquela galera, né? E muitos deles eram grandes amigos meus, a gente jogava bola de gude junto, pique e tal. E perceber essa necessidade de me afastar foi uma coisa muito dolorosa na época, né? Mas eu Sim. percebi que eu não sabia se eu ia conseguir resistir
aquela influência ficando junto ao mesmo tempo. Então, e isso se aplica também à minha vida agora, de adulto, porque quando eu me tornei noivo da minha atual esposa, eu lembro que um grande amigo meu me chamou para um bar para conversar e tal, e eu fui, ele falou das histórias dele e tudo. E eu fui entendendo que a gente estava indo falar sobre casamento, sobre vida a dois e tal. E eu lembro que no momento do papo ele falou: pô, vamos ali relaxar, né? E perto do bar tinha uma casa de ternos, aquela portinha Uhum. vermelha com aquela luzinha. Ou seja, o cara me chamou para um lugar cheio de garota de programa, eu noivo ainda. Então eu percebi que era uma amizade que também não ia ser legal para a proposta que eu tinha, né, e tenho ainda para mim, que é ter uma família honrada, que eu cumpra o meu código, a minha proposta de paternidade presente. Então, é isso mesmo, a gente tem que ficar o tempo todo se afastando disso que chamam de masculinidade ou comportamento tóxico. A gente deve tentar desconstruir essas pessoas. Como é que a gente se coloca diante dessa realidade que a gente lutou tanto para se afastar, né? A gente se afasta também das pessoas que ainda estão nesse modelo tóxico, a gente tenta desconstruir com o risco de repente, escorregar num comportamento antigo, ou é melhor mesmo se afastar, cortar total o elo? Como é que você vê isso? Então, eu sempre acredito no seguinte: eu acho que a gente precisa, ao mesmo passo em que a gente vai alcançando um novo lugar de masculinidade, a gente também cria um compromisso, sabe? É, não dá para eu começar a mudar e ou somente me afastar das pessoas com as quais eu convivia antes, ou naturalizar a forma que essas pessoas convivem e dizer tudo bem, cada um na sua, e eu não estou nem aí para isso. A partir do momento em que você começa a tomar consciência, é, é uma missão sua também, se tornar aliado para que os seus pares, para que as pessoas com as quais você convive também comecem a exercitar um novo modelo de masculinidade, sabe? Eu sempre digo isso assim: se você está numa fila, se você é taxista e você tem uma fila de táxi e o taxista, um dos taxistas começa, quando ver uma mulher atravessando a rua, mexer com ela, o outro ri, o outro ri, o outro ri, o outro também faz, você tem uma comunidade de machistas ali, né? Mas se alguém, em algum momento, pergunta, e só pergunta, mas qual o sentido de fazer isso? Ou por que você está fazendo isso? Né? De alguma forma, você cria um gatilho ali para que aquela pessoa repense. E, de repente, o seu colega do lado começa a não mais fazer aquilo. Né? E você não precisou fazer grandes discursos, né? Mas foi a tua postura e uma forma muito equilibrada, né? E até amigável, que ajudou para que aquele outro também parasse de fazer, né? Eu não estou sendo aqui fantasioso ou imaginando um mundo perfeito, né? Porque a gente não está nele, a gente não vive nele, mas acreditando que esse processo educacional ele é cotidiano, né? E que é incoerente a gente fazer para fora e entre os nossos a gente não fazer, né? É incoerente a gente fazer e não voltar para o nosso lugar inicial e também fazer lá, né? E que é isso que mostra que de fato a gente está conseguindo alcançar um processo de mudança social, né? Olhar para o lado e entender, irmão, dessa forma não dá. Cara, que vacilação, sabe? Que vacilação. Não precisa, você não precisa fazer isso. Isso não reforça a masculinidade. Porque tem uma coisa na sua fala, né, quando você diz da questão dos meninos que entendiam que virar homem era engravidar uma mulher, porque engravidar, o homem engravidar alguém nunca esteve ligado ao cuidado, né? É só para reproduzir, né? Eu engravido para reproduzir, porque
os cuidados e as preocupações que ela vai ter que ter a partir de agora não são as mesmas que eu terei, né? Porque a preocupação da mulher preta quando ela engravida, né, é saber se esse cara vai seguir com ela, é saber se esse cara vai seguir apoiando-a e outra coisa que está para além disso, que não é apoiando-a, mas é engravidando também com ela, né? E essa é uma preocupação, né? Porque ele também está grávido naquele momento. Isso é uma coisa que eu sempre uso, assim, nos grupos que faço com homens, que é quando o homem chega e diz, não, porque a minha mulher, ou a minha esposa, ou a minha companheira, ou a minha parceira está grávida, e aí eu viro e devolvo e digo assim, ah, que legal, vocês estão grávidos. Né, esse momento também é dele. Em alguns momentos os caras abrem um olho assim assustadíssimos do tipo como assim? Né? Mas é porque essa gravidez também é dele, ele também está grávido naquele momento. Né? E aí, assim, eu volto para esse ponto, que é, a partir do momento em que a gente toma consciência, a gente precisa também voltar para o nosso lugar inicial e contribuir para um processo de educação dos outros. Né? É aquele ponto que eu estava te dizendo que se a gente começa a alcançar um novo espaço, é nossa missão voltar lá e trazer os outros. Né? Eu gosto muito da frase da Angela Davis, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? A gente precisa. Não basta eu dizer que eu sou um homem que apoia as causas feministas, né? Que eu sou um homem que quero contribuir, né, para a equidade de gênero, que quero contribuir para a discussão relacionada à equidade de gênero. Eu preciso também voltar e olhar para quem está do meu lado, né? Eu fico imaginando assim, imagina um Natal numa família onde todo mundo é racista, onde todo mundo é homofóbico, misógino, etc. E aí de repente você fez o processo de saída daquele lugar. Você não está naquele lugar, conscientemente você não está naquele lugar. Imagina você sentar à mesa, né, com um monte de gente ao seu lado fazendo comentários racistas, homofóbicos, misóginos. É um inferno, né? E aí a grande questão é ou você se levanta dali e não pactua com isso, ou você começa um processo de educação, de reeducação com quem está sentado do teu lado, porque é esse o lugar, sabe? Esse processo de reeducação precisa ser com quem está sentado do seu lado. E é com perguntas, com análises, e não se colocando num lugar de superioridade. Né? Esse processo é nosso também, sabe? Esse processo é nosso, de voltar para o lugar de onde a gente saiu, de, é, de reeducar os outros, né? De ouvir também, porque também isso tem um lugar próprio, sabe? Isso tem um lugar de verdade para o outro. Por mais que seja muito surreal para a gente, tem um lugar de verdade para o outro. Perfeito, muito bom. E nessa busca de ser outro, de melhorar, de se tornar, enfim, desconstruído, né, como se usa muito esse termo, a gente recebe muitas perguntas de diversos homens, especialmente pais, que simplesmente não conseguem romper com esses padrões. Desde que a gente criou o nosso coletivo, desde o início, né, que foi em abril do ano passado, um dos questionamentos que mais vem é como abandonar esse velho homem, como deixar, por exemplo, a pornografia, né? Como deixar essa coisa de ter várias mulheres, né, ao mesmo tempo, amante, ou comportamentos violentos. Essa semana a gente estava, ainda estamos conversando isso lá no WhatsApp, né? Um pai que perguntou, cara, como é que eu deixo de ser agressivo, explosivo? Eu gritei com a minha parceira, ela ficou até, sabe, com um olhar assim, ela estava com medo de mim e eu tive que ir para a rua para poder encarar o que aconteceu ali, para processar aquilo. Eu vi o medo nos olhos dela, mas eu não quero fazer isso, eu não quero gritar, eu não quero ser violento. Como a gente faz para desfazer isso que essa cultura racista imprimiu na gente desde a infância, dizendo o que que é ser homem negro? Existe uma disciplina, existe um curso, uma terapia? O que que você indica para quem quer largar
essa capa do que é ser homem negro que dão pra gente desde a infância? Primeiro, assim, eu acho que a gente precisa pensar o que que cabe dentro desse pacote do homem negro social posto, né? Desse pacote que está posto. A gente está falando de virilidade, esse homem preto, imagina, ele tem que ser potente sexualmente, né? A gente está falando de que o homem preto, socialmente, ele é visto como o violento, ele é visto como o agressivo, ele é visto como o malandro, né? A gente tem esse homem preto dentro desse estereótipo, né? Isso está posto para a gente. É, ele é visto como preguiçoso também, né? Ele, o Fanon fala muito disso, né? Fanon traz muito isso, né? De que a nossa cor da pele chega antes da gente em qualquer lugar, né? Quando a gente está chegando, já fizeram toda uma radiografia nossa só por causa da nossa cor da pele. É, e romper com isso está ligado a tomar consciência, né? Porque aí eu volto para aquele nosso ponto de que a gente está atravessado também por uma cultura ocidental, né? Que vai dizer qual é esse nosso lugar mesmo de homem preto, né? Na verdade, vai dizer o nosso lugar de homem, né? Porque a gente também vive num duelo pleno e constante, que é um eu sou homem, e essa masculinidade que a gente tem aqui não é uma masculinidade preta, é uma masculinidade branca, e é uma masculinidade heteronormativa, né? E nesse momento a gente está falando apenas de homens pretos héteros. Se a gente entrar numa discussão de homens pretos gays, homens pretos bissexuais, homens pretos transexuais, a gente vai entrar num outro mundo que é ainda muito mais profundo do que a gente está entrando agora. Mas, assim, sobre como eu posso lidar com tudo isso, primeiro a gente entender que isso não é instinto, né? Isso não é instinto. Isso é educação. Isso é um processo educativo, né? Homem preto não é instintivamente violento, não é instintivamente agressivo, não é instintivamente nada. Isso é um processo de educação. E se isso é um processo de educação, eu posso ser reeducado, né? E a reeducação, ela passa sobretudo pelo lugar de entender que as outras pessoas não estão no lugar de inferioridade em relação a mim, né? E aí a gente volta para o lugar de poder, né? A gente volta a falar do lugar de poder e a gente volta a falar do lugar de hierarquia, né? Essas outras pessoas não estão no lugar de inferioridade a mim, né? Porque eu só sou violento, eu só ajo com agressividade com aquilo que é uma coisa para mim, se eu coisifico o outro, né? Se eu respeito a outra pessoa, eu ouço, eu falo no mesmo tom, eu não grito, né? Eu não aponto o dedo, eu não sou violento fisicamente, né? Então, assim, o primeiro ponto é pensar que eu não posso entrar numa lógica de coisificação do outro, né? Porque tem uma atividade que a gente utiliza muito que se chama pessoas e coisas, né? Que em algum momento você precisa olhar para aquela pessoa, tratar aquela pessoa como se estivesse objetificando-a, e aí logo em seguida todo mundo vai parar para refletir sobre aquilo que foi feito, né? E a questão é como é que você se sentiu quando você foi coisificado ou objetificado, né? E aí quando a gente faz isso, a gente começa a perceber o quanto a gente é violento e agressivo nas nossas relações diárias com as outras pessoas. Mas esse é um processo de aprendizado. Esse é um processo de aprendizado, né? É entender o quanto me é cara aquela pessoa com quem eu convivo, ao ponto de não agir com violência sobre ela, né? É entender que essa história da potência sexual que nos é dada é uma máscara que querem colocar nos nossos rostos, né? É uma
uma roupa que querem nos dar, né, para retirar de nós a nossa humanidade, né, e colocar em nós um aspecto selvagem, né, uma selvageria, colocar em nós um aspecto não humano, animalesco, né, para retirar tudo aquilo que a gente tem enquanto potência de pensamento, de criação, intelectual, né, porque querem nos dar esse lugar que é mais confortável. Fica aí, fica nesse lugar, né? E aí nos objetificam dessa forma, né? Como homens negros, com sexualidade exacerbada, com potência sexual absurda. E, inclusive, muitos homens negros começam a adoecer por isso, né? Porque precisam provar realmente que tem esse vigor sexual todo, né, que nos é imposto, né, e isso, por outro lado, também, em algum momento, se relaciona um pouco com a vaidade humana, né, então, assim, tem muitas armadilhas que estão postas aí e que muitas vezes a gente cai nessas armadilhas por uma questão também de vaidade, né? E não percebe que existe um processo cruel por trás disso, um processo branco cruel por trás disso. Perfeito. Você fala da vaidade, eu acho que a vaidade ela é um ponto crucial nessa discussão, porque à medida que o homem vai buscando esse lugar que a gente está buscando aqui, que a gente está tentando alcançar, ele vai ficando distante da maioria, especialmente da maioria a que ele pertence, que é a galera do bar, a galera do futebol. O papo lá é falar quem é a mulher gostosa que o cara tá pegando, quem tá pegando não sei quem tá traindo. Então, esse é o papo da galera na roda, aí na rua, né? Na roda da galera, na roda, enfim. Então, à medida que você vai saindo desse lugar, você vai ficando numa espécie de não lugar. E eu acho que Uhum. isso também gera uma angústia, né? Porque esse homem, vamos dizer, entre aspas, né, desconstruído, ele não se encontra também, porque ele começa a se afastar desse lugar onde ele se encontra, do lugar social dele. E aí, como é que faz? Assim, ele deve buscar outros homens desconstruídos nesse processo? Ele deve fazer. Como é que faz para ele não se sentir fraco mesmo? Porque eu vejo muita gente falando isso. Caramba, agora eu sou o chato da galera, porque comentam de uma mulher gostosa que passou. Eu falo com o cara, pô, que isso, cara? Não vou... Exatamente o que você falou, né? De questionar e levar a uma reflexão, você vira o chato da turma, né? O cara que não quer que falem sobre traição, não quer que mostrem fotos de mulheres que estão transando, que a gente sabe que, infelizmente, ainda rola muito da galera mostrar foto, mostrar o que aconteceu, mostrar isso, mostrar aquilo, falar também do que está acontecendo. E quando você busca um lugar diferenciado de não objetificar a mulher, especialmente a mulher negra, você é um pouco rejeitado. Eu lembro de um evento que a gente teve chamado Vida Afetiva das Mães Solo. Foi promovido pelo projeto Avança Negra da Marcele Oliver. Teve um momento lá que a gente foi almoçar. Um grande amigo, irmão nosso, o Ébano Machel, ele falou uma coisa importante. Ele disse: quando a gente namora, fica noivo ou se casa, a gente perde totalmente o valor social, né? Os caras não querem mais chamar a gente para sair, chamar para conversar, porque a gente não atrai mais mulheres, a gente não dá mais ibope para esse papo, né, de atrair, de pegar a mulher. Ou seja, o homem desconstruído ou o homem que está se dedicando a uma família e buscando se aquilombar, a honrar a sua esposa e ser parceiro, ele vai sendo colocado ali na berlinda, em quarentena. E aí, como é que faz? É isso mesmo? É aprender a viver na solidão? Então, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, que encontrar esse novo lugar, né, exercer essa nova masculinidade tem um preço, né? E o preço dela muitas vezes vai ser o limbo. Eu me lembro muito de um senhor, agora não vou lembrar o nome, seu Hugo, me lembro agora o nome dele, seu Hugo. E eu estava em Pedras de Guaratiba, dando uma capacitação sobre novas masculinidades.
E seu Hugo, um senhor de 60 e poucos anos, no primeiro dia ele demonstrava, né, por ah, gestos corporais o quanto ele estava incomodado, né? Ele é um, eu não sei se caiu a internet. Deu uma paralisada aqui, mas Uma voltou. paralisada, né? Voltou. Voltou, voltou, tá bom. E aí eu me lembro do seu Hugo, assim, um senhor preto ali sentado, e hora ou outra eu olhava para ele e eu pensava assim, meu Deus, será que seu Hugo está confortável aí onde ele está? Mas ele parecia extremamente desconfortável. Finalizamos o primeiro dia, eram 3 dias de capacitação. Eu disse, no segundo dia, seu Hugo não voltará mais. É, mas deixei ele ir com todos aqueles demônios internos que naquele momento estavam gritando nele. E ele voltou no segundo dia. Quando ele voltou no segundo dia, eu falei: Olha que ótimo. No final da manhã, ele levanta o braço e ele diz assim: Você está falando de várias coisas aí que eu concordo com o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas eu queria te fazer só uma pergunta. E agora, o que que eu faço? Porque o que você está falando me leva para me faz querer ir para um outro lugar. E o que que eu faço agora? E aí o que eu dizia para ele era o seguinte, seu Hugo, esses elementos da nova masculinidade leva a gente para um limbo, leva a gente para um limbo, né? E de repente é importante passar por esse limbo um pouco só para depois você restabelecer novas relações, né? Novas relações e de repente voltar para as relações anteriores e criar um link entre isso, porque de repente você seja o elo entre aquilo que é anterior à tomada de consciência e aquilo que é novo pós tomada de consciência, sabe? Às vezes realmente vai ser insuportável frequentar o futebol da quarta-feira. Né? Às vezes vai ser realmente insuportável sentar e tomar uma cerveja no bar. Vai ser. E pode ser também que você não seja mais chamado para esses lugares. Isso também precisa estar ciente na tua vida. Né? Você pode não ser mais uma persona não grata. Você pode ser mais uma persona não grata nesses lugares. É, mas você também pode ser o link entre esses dois lugares, sabe? Você pode ser o lugar o elástico, né? É, e um pouco ir agregando a partir disso, sabe? Perfeito. E as análises, eu volto a dizer, elas nunca precisam ser de um lugar de superioridade. Nunca precisam ser. Porque se você faz isso, você se distancia do outro, né? Mas ela pode ser de um lugar de questionamento mesmo, né? E outra coisa importante é olhar para aqueles que nos são iguais, muitas vezes, né? E tentar entender qual é o sentido de objetificar, por exemplo. Cara, a gente está falando, acho que Caio pode me dizer se a gente aqui ainda ou se a gente não está. A gente está aqui ainda. Olha só, vai terminar o tempo da live. É o seguinte, vamos precisar de uma segunda parte, porque não deu para chegar no tema mais importante, que é a paternidade, né? O tema central. Vamos Pois fazer uma é, segunda sessão, então, fechar esse vídeo e voltar? Você tem tempo? vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá tempo. Valeu. Eu vou encerrar Beleza. essa e a gente. Beleza? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Parte 2, galera.